Os últimos dois, na verdade no último capítulo, nós falamos sobre as duas bestas, né? A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Figura do Império Romano, a que subiu do mar, e a besta que subiu da terra, do Anticristo. E Satanás impondo o seu, ou tentando, né, colocar o seu reino aqui nesse mundo, tentando mostrar a sua força aqui nesse mundo. E o final do capítulo 13, versículo 18, fala sobre esse número 666, né? Os irmãos já explicaram bem na última reunião. Só para exemplificar, esse número, o número 6 na palavra, ele é sempre citado como um número de imperfeição. O 7 seria o número de algo completo e o 6 imperfeição. E quando ele fala 666 dias, quando a gente for lá se a gente puder ler, lá em 1 Reis 10, esse número também é citado em relação ao reino de Salomão. 1 Reis 10, versículo 14. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos de ouro. Então essa semana eu estava lendo um texto de um irmão que ele fala sobre essa comparação com esse número, que para nós não adianta, os irmãos explicaram na última reunião, não adianta a gente ficar querendo descobrir o que é, mas o povo quem tiver vivendo naquela época, eles vão saber muito bem do que se trata esse número. Mas esse irmão faz essa alusão a esse número como sendo a imperfeição de um reino. Ou seja, Salomão, mesmo com o reino sendo um reino grande, né, e poderoso, no aspecto de homem, por mais poder que tivesse, esse reino dele não era perfeito, porque tinha o homem no meio, né? Então, essa comparação com esse número 666 é um reino, um império romano ou uma besta, né, que de alguma forma ele vai impor o seu poderio, mas imperfeito. Então, é interessante essa comparação com esse número e sendo um número imperfeito, né? E agora nesse capítulo 14, a gente vai comentar sobre exatamente o Senhor vindo ao encontro do seu povo. Até então parecia que Satanás estava conseguindo vantagem, né, sobre o remanescente, mas nesse capítulo 14 agora, o Senhor vem, Cordeiro, né, ele vem justamente não como para reinar, mas para justamente começar a exercer o juízo sobre o remanescente não, os judeus, e sobre os povos, né, que foram infiéis a ele. E é interessante que no versículo 9 do capítulo ele também cita esse sinal, né? Então ainda é um assunto que está em evidência. O Cordeiro aparece aqui no capítulo 14 sobre o Monte de Sião, no versículo 1. Ele não está sobre o Monte Horebe ou sobre qualquer outro lugar. Ele está sobre o Monte de Sião, porque o Monte de Sião nos fala de graça.
nos fala de misericórdia agora. E é assim que o Senhor virá para tratar com os seus, com os que estiverem na terra durante a grande tribulação. Ele virá para tratar em graça. Ele vai tratar em juízo as nações, os povos, os que se rebelaram contra ele, mas ele vai tratar em graça, em extrema graça, aqueles que são seus. O Senhor nunca muda a sua maneira de ser. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele, em todas as épocas, ele tratou com graça o seu povo. Sempre que nós lemos lá no Antigo Testamento, nos Salmos, nos Profetas, até mesmo em Atos, quando se faz menção da história do povo de Israel na terra, eles fazem questão, aquele que escreve, seja o salmista, seja o profeta, seja Lucas em Atos, aqueles que escreve deixa muito claro a graça com que o Senhor tratou o seu povo ao longo do deserto, quando o tirou do Egito, quando o levou pelo deserto com sandálias que não se desgastaram, com vestes que não apodreceram. E é assim que ele vai voltar agora para tratar com esse remanescente seu. E existem aqui primícias, existem os primeiros desse remanescente, que é justamente esses 144 mil, com esses sinais nas suas testas. Eles têm escrito o nome dele e o nome de seu pai nas testas, no versículo 14. No versículo 3, eles cantam um novo cântico agora, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias. Esses primícias os primeiros da grande tribulação, para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Talvez aqui esse não se contaminaram, não sei se teria aqui um sentido literal, né? Mas como a gente está lendo Apocalipse tem um sentido simbólico em muitas coisas. Nós vemos que contaminação no Antigo Testamento, nos profetas, sempre tinha alguma referência à degradação religiosa, ao desvio, à idolatria, a fornicar com ídolos, por assim dizer, né? a se prostituir com ídolos. E, obviamente, em meio a toda essa idolatria que vai estar acontecendo aqui, em meio a toda essa adoração forçada, determinada até pela besta e pelo anticristo, haverá ainda um remanescente que se manterá fiel a Cristo. O irmão Kelly fala que esse grupo de 144 mil aqui do capítulo 14 não se trata do mesmo grupo, porque lá ele fala que são das 12 tribos de Israel, e aqui ele não menciona que eles são das 12 tribos. E me parece ser judeus realmente, esse outro grupo de 144 mil. E eles trazem no versículo 1: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Isso aqui também nós não podemos confundir, achar que eles têm essa relação com Deus como pai, como tem os cristãos hoje, nesse tempo da graça. Esse é um privilégio, né, que somente os que fazem parte da igreja, na verdade, têm a Deus como seu pai nesse sentido. Que o Senhor disse: vou para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, esse relacionamento de pai, nesse sentido,
então pertence somente aos cristãos de hoje, os cristãos que pertencem à igreja. E porque ele fala que tinha escrito o nome dele e de seu pai. Isso não quer dizer que o Senhor estava dizendo que tinha o nome do Senhor e que era pai deles também. Ele está dizendo que simplesmente que ele tinha em suas testas, né, o nome do Cordeiro e o nome do pai do Cordeiro. Não se trata aqui de uma relação de pai que eles tinham, alguma filiação no sentido que nós temos no cristianismo, né? Que nós chamamos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Essa é a nossa relação com Deus hoje, no dia da graça. Muito especial, muito privilegiada, aliás. Mas esses daqui, como eles são judeus da grande tribulação, e eles têm todas essas características que Deus vai usá-los como santos realmente para executar toda a sua vontade, né? O Senhor mesmo com eles, porque eles vão onde o Senhor vai, eles estão juntos, mas é um relacionamento com os judeus, com Israel, logicamente, porque depois de reunidos os judeus, Israel também é chamado de todas as nações, né? Mas assim, o relacionamento com eles é outro, é o do reino, é aquilo que será estabelecido na terra. Tudo isso daqui está mostrando os privilégios que têm os israelitas na terra. É sempre da terra que está falando em Apocalipse. No céu tem a igreja, né, que já foi arrebatada com Cristo nesses dias aqui, e que está nos céus e tem toda a sua herança celestial, estará com Cristo também, mas num outro relacionamento, como sua esposa, nos seus privilégios, nas suas bênçãos celestiais, e participando, né, do seu governo em todas as coisas, né, como sua esposa, mas não como vai ser com os israelitas, que terão os seus privilégios apenas aqui na terra. Tem um anjo agora no versículo 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. A gente encontra às vezes diferentes designações para a palavra evangelho. Nós temos o evangelho do reino, que é aquele que João Batista proclamava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O próprio Senhor proclamou esse evangelho, os próprios discípulos, durante os evangelhos, durante o tempo que o Senhor estava aqui, o rei estava aqui, mas obviamente não sendo reconhecido, mas era um evangelho do reino, porque dizia para as pessoas se prepararem para receber o rei. Esse evangelho eterno, ele é descrito aqui como algo que é pregado a todos, aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Ele não tem o mesmo caráter do evangelho da graça de Deus, que é o evangelho que nós pregamos hoje: crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele tem um caráter muito mais de responsabilidade, porque é dito a todos aqui: temei a Deus, versículo 7, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Por que esse evangelho tem essa mensagem? Porque a gente viu um pouco antes, no capítulo 13, que a besta estará pregando um outro evangelho, que é para que todos adorem. Aqui no versículo 12 do capítulo 13, versículo 11: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Agora, o que proclama esse evangelho aqui? Não adorem a besta. Adorem a quem?
a Deus, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então uma carga grande de responsabilidade é jogada aqui sobre a terra e toda a nação, e tribo, e língua e povo. É como se ninguém pudesse falar assim, Deus não me avisou. Esse evangelho ele tem um caráter muito mais de responsabilidade do que de salvação, né, de proclamar uma salvação. Ele está deixando muito claro que os juízos que virão agora são justos. Todos foram avisados. E aí no versículo seguinte, no versículo 8, é falado do juízo que cai agora sobre a grande Babilônia. A Babilônia, grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira e da sua prostituição. Essa Babilônia, ela entra em contraste com esses que são apresentados como não contaminados aqui, porque são virgens, no versículo 4 do mesmo capítulo, porque a Babilônia é justamente o contrário, é aquela que se contaminou até o extremo, que de virgem não tinha nada, pelo contrário, era uma prostituta. Essa Babilônia é aquela que João se espanta quando a vê, porque ela estava embriagada com o sangue dos santos. Nós sabemos quem é essa Babilônia, não é? Nós sabemos que a Babilônia ela é a consumação de todo o testemunho cristão que vai apostatar, vai se desviar da verdade, para se transformar nessa grande Babilônia. Aquela que deveria ter sido a noiva de Cristo na terra, a igreja é, evidentemente, a noiva de Cristo, mas o testemunho que deveria ter sido um testemunho de noiva, também de virgem pura, como Cristo deseja apresentar a sua igreja, ela se transformou numa prostituta. É a Babilônia. Essa é a parte, vamos dizer assim, falsa do testemunho cristão. Vai ter toda a roupagem do testemunho cristão, como tem hoje já, terá toda a aparência da noiva de Cristo, mas é uma prostituta. É a grande meretriz, é a Babilônia. E uma das características dela é que deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. No capítulo 18, eu acho que fala mais detalhadamente dessa grande Babilônia. Porque ele repete esse clamor no versículo 2, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam no vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Essa Babilônia vai ser um dos instrumentos que Satanás vai usar para perseguir o remanescente fiel a Deus durante a grande tribulação. Tem um irmão que ele escreve que, ele dá uma imagem, né? Ele diz que os porões daqueles mesmos templos que hoje professam o cristianismo serão usados para torturar os mártires durante a grande tribulação. E, obviamente, nós já vimos um ensaio disso na história, né? Um ensaio feito durante a Inquisição, quando os porões dos templos dessas catedrais eram usados efetivamente, porões de mosteiros também, de conventos, haviam salas de tortura, para torturar aqueles que eram pegos com uma Bíblia, por exemplo, que era proibido ler a Bíblia, aqueles que professavam fé em Cristo, a salvação pela fé em Cristo, foram torturados
nos porões das próprias igrejas ou templos que no andar de cima estavam celebrando suas missas. Então vai ser algo mais ou menos parecido durante a grande tribulação, quando toda aquela aparência religiosa será voltada efetivamente a adorar a besta e, por outro lado, perseguindo e castigando e torturando os que são fiéis a Deus. Nas parábolas do Senhor Jesus, em Mateus 13, quando ele fala que o semeador sai a semear, uma parte da semente cai na beira do caminho, e aí vem as aves do céu e a comem. E depois ele explica que essas aves são os emissários de Satanás. E daí vem a parábola da semente de mostarda, que se torna uma grande árvore, o que é uma aberração, porque uma semente de mostarda nunca deve se tornar uma grande árvore. Ela é um arbusto, no máximo um arbusto, mas nunca uma grande árvore, ao ponto de as aves dos céus fazerem ninhos nos seus galhos, como é falado na parábola. Que aves do céu são essas? As mesmas aves dos céus que comeram a semente que foi lançada, que caiu à beira do caminho. E é a mesma ave do céu que vai fazer ninho nessa grande árvore da semente de mostarda, que começou como um testemunho pequeno, mas cresceu de forma inusitada, de forma irreal, não natural, até abrigar essas aves, esses emissários de Satanás, nos seus galhos. E agora nós os vemos outra vez aqui em Apocalipse 18. Caiu, versículo 2, a grande Babilônia se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Que ave é essa? As mesmas aves que fizeram seus ninhos na árvore da semente de mostarda, as mesmas aves que comeram a semente que caiu à beira do caminho que o semeador semeou. As mesmas aves que são hoje os líderes, os clérigos dessa grande cristandade, não todos, claro, existem aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus Cristo, mas serão esses que irão tomar posição contra Cristo e a favor do anticristo. Por isso eles são chamados também de anticristos, e o espírito do anticristo já age hoje, já agia nos tempos dos apóstolos, e quanto mais hoje, nesses últimos dias. É interessante que em Apocalipse 13, versículo 16, ele diz que "E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa." E aqui no nosso versículo 1, a gente vê esses 144 mil que tinham em sua testa escrito o nome dele e o de seu pai. Será público e notório quem estará de cada lado, diferente do que a gente é hoje. É uma coisa declarada. E é interessante que a gente olha nos capítulos anteriores, quando o apóstolo fala, ele fala: "E vi no céu, e vi no mar, e vi na areia." Aqui ele vê no Monte Sião, ou seja, ele vê na terra. Ele está vendo aqui. E esses 144 mil, a gente tem que lembrar que 12 é o sinal da administração completa. E 144 mil é 12 ao quadrado vezes 1000. E no capítulo 14, versículo 5, é interessante que nesses que estavam administrando, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. O versículo 9 nos fala do terceiro anjo, dizendo com grande voz: "Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome." Hoje nós vivemos em tempos em que muitos cristãos pensam que isso aqui é para os cristãos.
pensam que isso é para hoje. Eu todo dia recebo alguma mensagem de alguém apavorado porque vai ter o chip que era da Dilma e agora é o chip do Temer, amanhã deve ser o chip de outro presidente, que já foi também o chip do Obama, e sempre com alguma novidade e agora? Como é que vai fazer? Eu vou para o inferno? Não. As pessoas não pensam o seguinte: aquele Senhor no qual nós cremos e nos salvou e nos deu uma salvação que é assegurada, que não tem como perder, é impossível de ser perdida. Esse mesmo Senhor não é um Senhor de alardes, não é um Senhor de lançar, de apavorar os que são seus. Não é um pai que chega em casa e grita: hoje vocês vão apanhar, e faz tortura. Não. É um Senhor que é manso para com os seus. É um Senhor que nos leva a águas tranquilas, fala no Salmo 23. Nos encaminha, nos dirige a águas tranquilas. É um Senhor não de sobressaltos. E hoje cristãos vivem sobressaltos porque na realidade não conhecem a segurança da sua salvação, o perdão de seus pecados, a certeza da vida eterna. Então qualquer notícia que vem, a moda agora ou é lua vermelha, ou é o tsunami que vai se abater sobre o Brasil e vai matar todo mundo, ou é o chip, que não é chip, a Bíblia não fala em chip, fala de marca, na mão e na testa. Então são cristãos que vivem sobressaltados, quando deveriam viver em paz, em segurança, em certeza de vida eterna. E daí que tem um tsunami? E daí que alguém ouviu sons de trombeta em Jerusalém? É outra notícia nova agora que está circulando todo dia. Alguém pergunta: o que são aqueles sons de trombeta? Não sei. Alguém com problema de audição. Então o cristão não vive sobressaltado. Ele tem a Cristo, ele tem alguém que o consola, o conforta, alguém que já assegurou a sua vida eterna para sempre. Não vai acontecer isso aqui que está escrito nos versículos 10 e 11. Não vai acontecer para nenhum salvo por Cristo. Jamais, é impossível. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não é alguém que vai pregar uma peça nos cristãos. Alguém que vai falar assim: te enganei. Não, jamais Deus faria uma coisa dessas. Então isso aqui é para aqueles que rejeitaram todos os avisos, é para aqueles que não creram efetivamente na graça de Deus e porventura estiverem aqui na terra depois do arrebatamento, e é para aqueles também que vão aceitar o anticristo. É para aqueles que vão aceitar essa marca da besta, porque eles vão seguir o anticristo. Eles vão crer na mentira, porque eles não deram crédito à verdade para se salvarem. E outra coisa importante aqui: embora algumas religiões, como são os adventistas do sétimo dia, eu creio, e os testemunhos de Jeová, embora algumas dessas religiões preguem o aniquilamento da alma, ou seja, a pessoa condenada ao lago de fogo, ela vai ser aniquilada, ela seria aniquilada para sempre e deixaria de existir. Aqui deixa muito claro que a condenação eterna não é um aniquilamento. Será atormentado, no versículo 10, com fogo e enxofre diante dos santos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento, versículo 11, sobe para todo o sempre. Todo sempre é sem fim. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Esses são os perdidos. E nenhum salvo por Cristo da presente dispensação estará entre os perdidos. E nem sequer passará por essas coisas que nós estamos lendo aqui a partir do capítulo 4. Estaremos no céu, fora completamente desse cenário de tristeza e de ruína na terra. Porém, mesmo aqueles que serão salvos por Cristo durante esse período, porque não tiveram conhecimento da verdade, não tiveram acesso ao Evangelho da graça de Deus, eles serão preservados. Deus os preservará, porque Ele não abandona ninguém. Lá em Marcos,
Marcos 13. Na sequência, o nosso versículo 12 de Apocalipse fala: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Só em conexão com isso que o Mário está falando, que o Senhor vai preservar esses que estarão lá. Eu vou ler rapidamente aqui. Tem o capítulo todo de Marcos 13. Ele está falando para os apóstolos, né, como que eles deveriam proceder após a saída do Senhor aqui desse mundo. Mas também tem o aspecto profético, né, onde em vários versículos aqui ele está passando uma mensagem aconselhando justamente esse remanescente. Então no versículo 4 do capítulo 13, no final do versículo ele fala, são vários versículos que eu vou ler, tá, irmãos? Olhai que ninguém vos engane. No versículo 7, não vos perturbeis. No versículo 9, mas olhai por vós mesmos. Versículo 10, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Versículo 11, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer. Versículo 13, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14, fujam para os montes, exatamente o que a gente viu hoje. Versículo 15, não desçam para casa. 16, não volte atrás. 21, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis. Versículo 23, mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. 28, aprendei a parábola da figueira. 29, sabei que já está perto as portas. 33, olhai, vigiai e orai. 35, vigiai, pois. 37, vigiai. Então nós podemos imaginar esse remanescente com essas palavras aqui nas mãos. Então, que conforto e que precioso a gente vê que o Senhor vai preservá-los. Ele já escreveu de antemão tudo isso aqui, para que eles tenham, não sei se eu posso dizer tranquilidade, né? Mas que eles tenham fé que Deus vai guardá-los nesse período de tribulação que eles vão passar. Eu sei que está adiantado na hora, mas só para a gente ler aqui rápido. Salmo 16, que é em relação a esse remanescente dessa época. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, é meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, porque me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente.